Bom dia, eu sou a aluna Carla Rayane do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, conhecido como IFCE. Estou fazendo faculdade de licenciatura em matemática, cursando o 8º período e na disciplina de estágio supervisionado 4. A gente tem uma proposta de trazer uma aula que aborde algum conteúdo do ensino médio e eu resolvi tratar a matemática financeira, um assunto que é visto no Enem, com juros simples. Bom, antes que a gente veja algum exemplo sobre juros, é importante que a gente relembre alguns conceitos que são essenciais para a gente resolver uma questão de juros, ok? Então eu tenho aqui juros, que é uma quantia paga ou uma quantia recebida. Uma quantia paga em cima de algo que foi emprestado e uma quantia recebida em cima de uma quantia que foi investida, certo? Representado pela letra J. Eu tenho um capital, que o capital nada mais do que uma quantia emprestada ou investida. Quando eu falo de capital, eu tenho uma noção de ser dinheiro, mas não necessariamente precisa ser só o dinheiro, em espécie. Se eu tenho uma casa no valor de 10 mil reais, é um capital. Se eu tenho um carro no valor de 30 mil reais, é um capital, certo? O montante, eu tenho a soma do capital com juros, certo? Quando eu falo aqui de capital e juros, eu vou gerar uma formulazinha. Montante igual a capital mais juros, que no caso vai ser a somatória tanto do valor que está na questão, e os juros de uma quantia que foi estabelecida. Eu tenho também a taxa de juros, que é representada pela letra I, que ela é uma porcentagem cobrada ou recebida. Normalmente essa porcentagem ela vem em dias, meses ou ano, certo? E essa taxa aqui de juros ela é representada dentro de um período de tempo, que é justamente isso que eu falei. Dia, meses, anos, e às vezes ela é importante para que a gente descubra qual for o valor total, certo? Lembrando, gente, que esses juros, uma situação prática do nosso dia a dia, é a questão que a gente usa muito. Tem um aluguel, alguém precisa de um apartamento, de uma casa para morar, e nessa situação a gente tem dois interessados, que é o proprietário e aquela pessoa que está precisando daquela estadia. Então, assim, o que acontece? Ele vai ter que pagar o combinado entre os dois, mensalmente, e depois, no final do contrato, ele vai ter que devolver a casa. Outra situação do nosso dia a dia é a questão mesmo do banco. Eu estou num aperto, eu preciso de um dinheiro extra, vou ao banco, faço um empréstimo, fiz um empréstimo de 10 mil reais. Esse valor que o banco me ofereceu, eu vou ter que pagar para o banco e também vou ter que pagar uma taxa de juros, correspondente a esse valor. Então, algo bem justo se for dentro do nosso padrão, certo? Para mim representar uma questão de juros, eu posso estar usando uma fórmula, que eu tenho J igual a C vezes I vezes T. E posso também usar J igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Mas são duas fórmulas? Sim e não. Eu tenho duas fórmulas, mas que não vai alterar o resultado da minha questão, certo? O que eu tenho aqui? Juros, que é igual ao produto, que é a multiplicação do capital pela taxa pelo tempo. E eu tenho essa mesma aplicação aqui, só que dividido por 100. E eu vou explicar para vocês qual é a diferença de eu usar uma ou de estar usando outra. Vamos supor que numa questão eu tenho uma taxa percentual que corresponde a 7%. Perdão. Mesma coisa, a 7%. E eu quero usar tal como a minha questão tem, está falando 7%. 7% eu sei que é o mesmo que 7 centésimos, correto? E 7 centésimos, eu observo que eu tenho nessa fórmula aqui, eu tenho 100 como denominador embaixo. Então, se eu quero usar 7% como a minha questão está me dando, eu vou usar essa fórmula aqui. Mas se eu quero transformar esse 7%, o 7 centésimo, em um número decimal, eu não vou usar essa fórmula aqui, já vou estar usando essa daqui, certo? Então, o resultado não vai mudar, vai ser o mesmo. A diferença é que uma eu uso o percentual e a outra eu uso esse percentual transformado em um número decimal. Então, somente essa diferença. Então, agora a gente vai trazer algum exemplo prático para a gente entender uma situação real de juros simples no nosso dia a dia. Aqui eu tenho um exemplo. Lara foi pagar uma fatura de R$ 420 com 7 dias de atraso. Na fatura havia a seguinte indicação:
após o vencimento, cobrar 0,5% de juros simples ao dia. Determine o valor pago por Lara. É interessante a gente lembrar que, diante de qualquer situação, problema, é importante que a gente retire os dados que a questão está me sugerindo, certo? E entender o que a pergunta está, o que a questão está querendo lhe propor, está querendo saber. Então, vamos ler aqui novamente essa questão. Lara foi pagar uma fatura de R$420. Esse valor aqui já dá para me identificar que ele é o meu capital, né? Que é o valor que está inserido na questão, que está em jogo, R$420. Com 7 dias de atraso. Eu observo que esses 7 dias, a gente viu que ele pode ser 7 dias, né? Ele é o tempo que está previsto de atraso da fatura. 7 dias. Após o vencimento, cobrar 0,5% de juros simples ao dia. Então, aqui eu tenho uma taxa percentual, né? Simbolizado por I, de 0,5%. Então, eu vou colocar aqui 0,5%. Vou colocar AD, né? Que é ao dia. Determine o valor pago por Lara. Então, eu tenho que saber qual foi o valor que foi pago. Lembrando que se eu tenho uma quantia a ser paga e eu sei que ela sofreu um atraso de 7 dias, com certeza eu vou ter que pagar um jurozinho a mais, né? Referente aos dias de atraso. Então, eu observo que os juros é algo que eu tenho que descobrir nessa questão. Eu não sei qual é os juros que eu vou ter que pagar. E também a gente tem que descobrir o montante, né? Que é quem? A soma do capital mais os juros. Eu tenho o capital, mas eu não tenho os juros. Então, tudo vai ser em torno disso aqui. Quando eu descobrir o valor dos juros, eu vou descobrir qual será o montante final dessa questão. Então, vamos aplicar aqui a fórmula. J igual a CIT, capital, multiplicado pela taxa percentual pelo tempo, e vou usar aqui a formulazinha com o denominador 100, correto? Porque eu vou usar 0,5% como a questão está me dando. Se eu fosse transformar em um número decimal, aí eu poderia estar usando a outra, certo? Juros igual. Quem é o meu capital? 420. Então, eu vou colocar aqui 420 vezes. Quem é a minha taxa? 0,5%, né? 0,5. E o meu tempo, ele é 7 dias. Vou colocar aqui, dividido por 100. Vamos aqui descobrir que quanto é o meu juros. Eu tenho aqui 420 vezes meio vezes 7. Nessa multiplicação aqui, a gente sabe que tudo que a gente multiplica por meio, ele vai ser a metade do valor que está em jogo. Então, se eu tenho 420, quem multiplica por meio, esse valor aqui vai dar 210, certo? 210 vezes 7, dividido por 100. Juros igual. Agora, vamos realizar essa multiplicação. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Que divide por 100. Então, eu tenho 1.470 que divide por 100. Aqui, nesse final, a gente pode estar resolvendo daquela fórmula simples que a gente já conhece. Ó, eu tenho, repetir o meu numerador, que é 1.470, e no denominador eu tenho 100, eu tenho 2 zeros, então eu posso deslocar da direita para a esquerda 2 casas decimais. 1, 2, vírgula fica bem aqui, então eu sei que o valor dos meus juros nessa questão é R$ 14,70. Tendo descobrido o valor dos meus juros, agora eu vou descobrir quem é o meu montante. Ou seja, né, quanto que ela vai ter que pagar nessa situação toda. Eu sei que o montante é C mais J. Vamos lá aplicar. Capital mais juros. Montante igual. Meu capital é 420. Repito, 420 mais juros, R$ 14,70. Montante, a soma desses dois aqui. Então, eu vou ter 420 mais 14,70, vai dar R$ 434,70. Esse é o valor pago por Lara, com um atraso de 7 dias nessa fatura. Então, essa é a nossa aula. Espero que tenha ficado claro. E é isso.